Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu possa estar aqui hoje tentando levar para você aí de casa informações diferentes, qualificadas na área do trabalhador. Não olhando o trabalho como uma coisa grande e tal, mas tentando entender algumas questões, sempre tendo como norte o trabalhador, o cidadão. E é por isso que hoje eu tenho o prazer de, mais uma vez, conversar com o Paulo Jäger, que é supervisor técnico do DIEESE Rio de Janeiro. E a gente vai falar um bocado sobre a reforma tributária. Vou tentar chegar com ênfase no Vale Alimentação do Trabalhador, mas essa questão de reforma tributária me é tão complexa que eu acho que a gente vai estourar o tempo e vai ficar ainda preso um pouco nela. Seja muito bem-vindo, Paulo, é um prazer recebê-lo de volta, saber que você está despendendo de novo o tempo da sua vida, do seu trabalho, para compartilhar seu conhecimento conosco. O prazer é meu, espero contribuir com esse trabalho que você realiza. Maravilha. Vamos começar pelo básico, Paulo. Assim, afinal de contas, o que é a reforma tributária? A reforma tributária é uma modificação no sistema de leis e regras que organizam os tributos num determinado local, num determinado país. Reforma, talvez, porque é mais abrangente, porque mudanças na legislação dos tributos, elas ocorrem regularmente, em nível federal, mas também nos estados, nos municípios, isso é comum. Agora, talvez a ideia de uma reforma é a ideia de que você vá fazer uma modificação em determinado momento do tempo bastante mais ampla, mexer talvez na estrutura da tributação daquele local, daquele país, que é o caso agora. O governo está encaminhando propostas aos poucos, né? Fase 1, fase 2, mas com uma intenção de fazer uma mudança ampla, abrangente. Perfeito. E o que é essa tramitação no Congresso? Como é que está essa tramitação? Sempre teve, né, algum texto propondo reformas tributárias no Congresso Nacional, porque o nosso sistema tributário ele é muito cheio de problemas, segundo várias perspectivas. Mais recentemente, tinha duas propostas tramitando, se eu não me engano, uma na Câmara e uma no Senado, que têm um sentido semelhante, são propostas que visam a simplificação do sistema tributário nacional, através da unificação, é o que está proposto ali, né, da unificação de um conjunto de impostos que incidem sobre o consumo e que dariam lugar a um único imposto que eles chamam genericamente de imposto sobre valor agregado. Então, ICMS, ISS, IPI, vários desses impostos desapareceriam e seriam substituídos por esse IVA. São essas duas propostas de emenda na Constituição, porque as bases do nosso sistema tributário estão, inclusive, definidas na Constituição. Além disso, o governo federal, esse governo atual, lançou no ano passado, essa primeira fase que eu mencionei, uma proposta de unificação do PIS e da COFINS, e agora, mais recentemente, as pessoas devem ter acompanhado, o governo fez uma proposta de alteração no imposto de renda. E eu queria mencionar só mais uma outra proposta que é muito pouco difundida, mas que para nós é muito cara, que é uma proposta que resulta de um esforço de várias entidades da sociedade civil, inclusive do movimento sindical, dos trabalhadores da área fiscal do governo federal e dos governos estaduais, e que foi abraçada por um conjunto de partidos de oposição, que é uma proposta progressista de reforma tributária, é uma PEC, a PEC número 5 de 2019, uma proposta de emenda, né, à Constituição, e ela tem o nome de Proposta Tributária de Reforma Tributária Justa, Solidária e Sustentável. Então, tem essas três propostas mais abrangentes e tem essas partes que o governo federal atual está encaminhando para alterar o sistema tributário nacional. Certo. Quando a gente fala a princípio de reforma tributária, a gente entende que isso pode ser positivo. Mas o que está ocorrendo agora, dessas três que você falou pontualmente, a avaliação do DIEESE a respeito delas é qual? É uma Quando a gente está avaliação... pensando no trabalhador, no cidadão, Isso. lá na ponta da história.
É o foco que a gente procura imprimir quando a gente faz as análises, né? E desse ponto de vista, a nossa avaliação é negativa. As propostas anteriores que eu mencionei, que já tramitavam, são propostas mais abrangentes, mas elas têm o intuito, basicamente, de promover a simplificação do nosso sistema tributário. As pessoas devem ter ouvido falar e mesmo se deparado com situações em que tiveram essa impressão ou ouviram essa opinião de que nós temos um sistema tributário muito confuso, muito cheio de detalhes e que precisaria ser simplificado para facilitar, para propiciar um melhor ambiente para os negócios. É isso que sempre se ouve falar. Se ouve muito falar nisso. De fato, nós temos um sistema tributário confuso, ele tem que ser simplificado, mas não basta fazer isso, porque os tributos, além de serem cobrados para que o governo federal realize determinados projetos, desenvolva determinadas atividades, preste os seus serviços, ele também precisa ser cobrado de quem pode pagar mais e cobrado menos de quem pode pagar menos. Então, não basta só a gente simplificar o sistema tributário nacional, mas é preciso também que a gente transforme o nosso sistema num sistema que seja mais justo, que faça com que as pessoas que têm uma capacidade de contribuir menor contribuam menos e com que as pessoas que têm uma capacidade de contribuir mais contribuam mais, de tal forma que você tenha uma carga tributária pesando sobre as pessoas de forma mais justa. E no caso dessa proposta que eu mencionei, mais solidária também. Então, esse ingrediente da progressividade, da justiça social na tributação, ele praticamente não existe nessas propostas que são as que são mais divulgadas na imprensa tradicional, porque elas visam fundamentalmente simplificar o sistema, mas não alterar a carga tributária que incide, por exemplo, entre as classes de renda na população. E do nosso ponto de vista, isso tem que ser modificado. Esse talvez seja o maior problema do nosso sistema tributário. Ele é injusto, porque ele é regressivo. Depois eu posso explicar com mais calma o que isso significa e por que isso acontece. Então, a opinião geral que a gente tem é negativa. A proposta que o governo federal apresentou, especialmente essa do imposto de renda, ela até tem algumas coisas que vão numa direção que a gente acha razoável. Por exemplo, o governo federal propôs taxar uma parte da renda das pessoas que têm propriedade do capital que é isenta atualmente. O que é propriedade do capital? A renda proveniente de lucros e dividendos. Imagina uma pessoa que tem a propriedade de uma empresa ou tem ações de uma empresa, aquela empresa durante um determinado ano ela gera um lucro ao final do exercício e no ano seguinte ela distribui para os acionistas, para os proprietários, dividendos, que é a remuneração do dono por aquele resultado positivo. Esses dividendos, segundo a nossa legislação atual, eles são isentos de imposto, coisa que não acontece com a remuneração dos assalariados. Isso, inclusive, faz com que o Brasil seja um dos poucos países no mundo nesse quesito que tem uma isenção dessa fonte de renda, que é uma fonte importante. Porque isso foi introduzido, se eu não me engano, no governo Fernando Henrique Cardoso, nos anos 90, supostamente para incentivar a atividade econômica, mas criou mais um elemento de desigualdade, porque você imagina a família, por exemplo, Moreira Salles, ou a família Setúbal, lá, os banqueiros do Brasil, os donos dos grandes bancos do país, quando eles recebem a sua renda, as pessoas físicas, né, não a empresa, a pessoa física, quando retira a sua renda na forma de lucros e dividendos do resultado que os bancos tiveram num determinado ano, elas não pagam imposto sobre aquela renda. E o trabalhador assalariado na fonte, ele é descontado sem poder se opor a isso, ele é descontado automaticamente, porque está previsto em lei. Então, a renda o rendimento do trabalho, o rendimento do assalariado, a partir de um determinado valor, ele é taxado diretamente na fonte e os lucros e dividendos não. Então, essa é uma coisa que o governo federal está propondo alterar, que a gente considera que é positiva, mas que houve uma grande reação do empresariado e o governo federal tem dado mostras de que vai voltar atrás em relação a isso. De outro lado, o governo está propondo
Só para concluir, que eu Não, acho que é claro. importante, está propondo corrigir a tabela do imposto de renda, os valores que definem as faixas de tributação, inclusive a faixa de isenção. Hoje a faixa de isenção é um pouco inferior a R$ 2.000 por mês, então quem ganha menos do que isso não tem a incidência do imposto de renda, quem ganha acima disso começa a ter que pagar alguma coisa de imposto de renda na fonte, como eu mencionei. E o governo está propondo corrigir essa faixa de isenção e as outras faixas por um percentual que vai levar a isenção para até R$ 2.500. Então, passaria de quase 2.000 para 2.500. Uhum. Isso esteja acontecendo, mas é preciso dizer que isso sequer corrige a tabela do imposto de renda de acordo com a inflação que ocorreu nos últimos anos. Se fosse corrigir, observando a evolução da inflação e, consequentemente, provavelmente a correção dos salários, essa faixa de isenção teria que estar em R$ 4.000 e não em 2.500, como o governo está propondo. Perfeito. E aí a gente pode fazer alguns parênteses, se você me permitir. Lógico, A lógico. primeira deles, eu tive o prazer de conversar com Fausto Augusto Júnior, que é do Diese de São Paulo, e a gente estava falando sobre uma outra demanda, que era o PIS/PASEP. E ele falou que a gente estava tentando tirar do pobre para o mais pobre. E essa frase, com relação ao possível cancelamento do PIS/PASEP, ela ficou ecoando na minha cabeça e eu venho repetindo essa frase como cidadã incontáveis vezes desde então. A questão do imposto de renda passa um pouco por isso, né? Alterar a tabela tentar não tirar, né, menos do mais pobre, porque vira e mexe a gente ouve popularmente falando assim, é melhor eu nem ganhar R$ 100 a mais, porque senão eu entro na tabela do imposto de renda, no final eu vou estar ganhando menos. Eu já ouvi isso incontáveis vezes, e aí eu sempre ficava me perguntando como é que a pessoa vai ganhar mais e vai ganhar menos, não estou entendendo. E aí é por conta disso, né? Porque teve aquele aumento que é quase irrisório, 100 e poucos, R$ 200 aumentou, mas aí entrou na tabela defasada do imposto de renda, que vai lhe comer automaticamente uma parcela que pode ser maior do que o próprio aumento. É disso que a gente está falando quando você fala disso, né? Na verdade, a incidência do imposto de renda ela é em cascata. Então, esses valores que eu mencionei, né? Eu acho que o valor hoje, a isenção é até R$ 1.900. Então, se a pessoa ganha R$ 2.500, ela não paga sobre aquele valor até 1.900. Ela vai pagar sobre a parcela superior ao valor isento. Se ela ganhar 2.500, ela vai pagar sobre aquela diferença. E para essa primeira parcela tem uma faixa de alíquota, que é a faixa mais baixa. Nós temos um sistema no Brasil que tem, se eu não me engano, 5 faixas, e a mais alta taxa de incidência, a mais alta alíquota, melhor dizendo, é de 27,5%, mas que incide sobre valores acima de um determinado valor em reais. Então, não é sobre toda a sua remuneração. Né? Mas, de qualquer forma, existe uma... Eu acho que quando o Fausto mencionou a coisa do PIS/PASEP, devia estar se referindo ao abono, né? Que o governo tem a intenção de... Isso. E aí você me fez lembrar de uma outra coisa também que é importante, que é o seguinte: a gente tende a achar que tudo é imposto, mas, na verdade, os tributos eles têm tipos diferenciados. Você tem um imposto, como esse que a gente está mencionando, que é o imposto de renda, você tem também as contribuições e tem as taxas. A taxa é uma coisa mais comum para a gente compreender, que é, por exemplo, a taxa de incêndio, a taxa para cobrança de lixo, ela está vinculada a um serviço que o Estado presta, o Estado no sentido amplo, né, presta à população diretamente. No caso das contribuições, a contribuição ela tem uma vinculação com o destino do recurso. E essas contribuições, por exemplo, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que o governo está querendo alterar, PIS, PASEP, são contribuições que têm um destino importante no financiamento do outro lado dessa moeda, que é o gasto público, financiamento das políticas sociais. Então, uma outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é que nessas mudanças que esses projetos mais conservadores
estão propondo, né, você corre o risco de alterar a fonte de financiamento de determinadas políticas públicas e não colocar nada no lugar. Então, os trabalhadores correm o risco de perder de um lado e do outro também, porque perdem na hora do gasto público, porque você tributa para gastar com várias coisas que são feitas pelos governos, prefeituras, governos estaduais e pelo governo federal. E quando você tem essa vinculação... Sociais, saúde, educação, todas essas coisas que a gente o tempo todo cobra, isso é coisa do governo, a saúde é do governo, a vacina quem tem que pagar é o governo, mas o governo precisa arrecadar de alguma forma. Senão não teria como fazer os gastos. Senão não teria como. Segurança pública, todos os serviços, né, dos mais simples até os mais complexos que os governos em geral prestam, eles são financiados, em princípio, com a cobrança de tributos, esse conjunto que eu mencionei. Tá? Então, mas aí voltando ao início da sua questão, a gente tem um sistema muito regressivo, porque as pessoas que ganham menos no país, proporcionalmente pagam mais tributos. E isso acontece porque, no Brasil, o peso do tributo indireto, o tributo sobre o consumo, ele é muito maior do que na média de outros países, os países desenvolvidos, os países da OCDE. E, de outro lado, o peso do tributo sobre a renda e sobre a propriedade, ele é mais baixo. Como as pessoas que ganham menos, as pessoas mais pobres, elas utilizam quase toda a sua renda para o consumo e elas pagam para a aquisição de alimentos, roupas, remédios, tudo que a gente consome tem ali embutido tributos estaduais, às vezes um tributo municipal, tributo federal. E essa é a principal fonte de arrecadação do Estado brasileiro. E deveria ser de forma diferente, como é em outros países. A principal fonte de arrecadação deveria ser a renda direta das pessoas, então o imposto de renda, e também a propriedade. Propriedade, seja de automóveis, até propriedades territoriais rurais, apartamentos, riqueza acumulada na forma financeira, herança. Todas essas formas de propriedade deveriam ser mais tributadas no Brasil, são muito pouco tributadas. Então, quando você cobra um tributo dessa forma indireta, através do consumo, você está tratando uma pessoa que não tem dinheiro algum da mesma maneira que você trata um milionário. Se uma pessoa muito pobre for uma padaria não é um bom exemplo, mas ela for uma farmácia e comprar um remédio, ao pagar aquele remédio, ela vai pagar a mesma carga de tributos que uma pessoa que tem milhões de dólares em propriedades pagaria para adquirir o mesmo remédio. Por quê? Porque esse tributo ele tem como base, para o seu cálculo, o valor do produto. E por isso é que esse imposto é injusto. Ele taxa da mesma maneira pessoas que têm capacidade de contribuir muito diferenciada. O imposto sobre a renda e o imposto sobre a propriedade, ele poderia, se ele tivesse um peso maior no nosso sistema tributário, poderia fazer a chamada justiça tributária, taxar mais quem tem mais, fazer com que o nosso sistema fosse progressivo e não regressivo. Por quê? Porque uma pessoa que tem uma renda maior pagaria um imposto de renda mais alto, uma pessoa que tem propriedades pagaria impostos sobre essas propriedades, e daí você financiaria essas atividades que eu mencionei do Estado a partir dessa fonte, incidindo diretamente sobre a renda e sobre a propriedade das pessoas. Aí a capacidade de contribuir de cada um ficaria determinando a quantidade de impostos ou a carga tributária de cada um, o que não acontece hoje. Então, hoje você tem imposto de renda, falei, né? A nossa última alíquota é de 27,5%. Nos países ditos mais desenvolvidos, mesmo nos Estados Unidos, que é um país que é muito citado como exemplo, a última alíquota de imposto de renda é beira os 50%. A média da OCDE é mais de 40% e a nossa aqui é 27,5%. Porque quem ganha muito paga muito pouco imposto no Brasil. Isso quem paga imposto sobre a renda. Se for na forma de dividendos e lucros, como eu mencionei, a pessoa sequer paga. Não paga nada. Então, essas mudanças a gente tem que promover.
Se a pessoa tem uma lancha, uma propriedade, né, um veículo, está isento. Se ela tem E um uma aeronave... helicóptero está isento. Né? E aí você tem um carrinho normal, você paga. Paga, Isso, paga o IPVA, que a gente todo ano aqui fala desespero do pobre que tem um carro básico, pagar o IPVA no começo do ano, que ele fica batendo a cabeça nas paredes para pagar o IPVA. Mas quem tem um helicóptero não paga. Ou seja, que pagasse o mesmo quantitativo do IPVA. Né? Vamos assim, tentar ser bem básico. Não vamos começar pelo básico, né? Mas é porque quando a gente fala isso, as pessoas não entendem. Não entendem que eu, Carla, pago o IPVA do meu Ford Ka 2012, né? Mas que o cara que tem um helicóptero não paga o IPV voo do helicóptero, né? E ele tem muito mais recursos para pagar do que eu. E quando a gente pensa em produto, eu já falei isso várias vezes aqui no programa, o imposto no arroz é o mesmo. O pobre e o rico comem a mesma quantidade de arroz, mas a forma com que o quanto eles gastam da sua renda total para comprar aquele arroz é completamente diferente. Então, precisa ter uma justiça tributária, não adianta ser uma justiça só cega e tal, não sei o quê. E aí, nesse contexto, Paulo, eu vi que essas propostas elas têm várias letras, vários nomes, várias alterações, mas eu queria entender assim, essa relação, se a reforma passar do jeito que ela está proposta, como é que ela vai ser para o trabalhador? Ela é boa para o trabalhador ou, como você já disse, vocês veem de forma negativa mais uma vez para o indivíduo? Se for, por exemplo, essa proposta, essas duas propostas que eu mencionei, que têm um sentido parecido, né, que já tramitavam mesmo antes do governo federal apresentar essa última proposta de alteração do imposto de renda. Se elas forem aprovadas, são propostas que vão promover o que eu mencionei, que é a chamada simplificação do sistema tributário, mas do ponto de vista da justiça fiscal, da justiça tributária, que é o que a gente busca. É o que a gente busca, por exemplo, acabar com essa anomalia de ter uma aeronave não tributada e um automóvel de baixíssimo valor tributado. Desse ponto de vista, ele não vai ser nada alterado, não vai ser na outra. Ele vai continuar sendo um sistema tributário regressivo. Por quê? Quanto maior a renda, menor a carga tributária. E deveria ser o contrário. Quanto maior a renda, maior a carga tributária. A gente tem estudos mostrando que no sistema atual, as famílias com menor classe de renda, primeiros 10% mais pobres, têm uma carga tributária superior a 30%. E essa curva ela vem diminuindo à medida que a renda da família vai aumentando. E os 10% que têm maior renda têm uma carga tributária média de 20%. Deveria ser o contrário, a gente deveria ter uma carga tributária mais baixa para quem ganha menos, porque essas pessoas não têm nenhuma capacidade de poupar, mal conseguem fazer frente às suas necessidades, e ter uma carga tributária mais alta para quem ganha muito. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, com a maior concentração de renda no mundo. E um dos fatores de concentração de renda, que piorou na pandemia, um dos fatores de concentração de renda é o nosso sistema tributário, que é injusto. O gasto tributário ele até ajuda a diminuir um pouco a desigualdade através dos programas sociais, mas a tributação é muito desigual no Brasil, por exemplo, com essa situação em que os dividendos não são taxados. E aí a frase do Fausto faz sentido de novo, de que a gente tira do pobre para o mais pobre, a gente tira do pobre que paga muito tributo para a gente auxiliar o mais pobre que é beneficiado em algum programa social, seja ele municipal, estadual ou federal. Então, aquele pobre que ganha o salário mínimo e tal, não sei o quê, mas que tem alguma renda, ainda está, de alguma forma, custeando quase que tanto quanto o programa social do que é mais pobre que ele, do que o contrário. Ou seja, quem tem mais recurso, custear, até que um dia a gente imagina no mundo perfeito em que a gente tenha uma sociedade mais razoavelmente equalitária.
Então, essa é a nossa briga, essa é digamos assim, a síntese dessa proposta que eu convido todos a tentarem se informar a respeito dessa proposta aqui de emenda constitucional apresentada pelos partidos de oposição, que são, infelizmente, minoria no Congresso Nacional. Uma coisa importante agora nas eleições do ano que vem é a gente alterar essa situação para que a gente tenha mais deputados e deputadas. Trabalhador votando em gente que pensa em trabalhador. E que tenham essa compreensão de que você tem que ter um sistema tributário mais justo. Quando a gente vê uma coisa tão absurda como essa, de uma aeronave isenta e de um automóvel de baixíssimo valor taxado, a gente fica achando que como é possível isso acontecer? É possível porque quem tem esses interesses de isenção, por exemplo, da taxação das aeronaves ou isenção da taxação dos dividendos, se faz representar no Congresso Nacional, sobre-representar, porque eles financiam as candidaturas e, por isso aqui, a gente chega lá no Congresso e tem dificuldade de mudar as regras como a gente gostaria, mas a gente vai continuar brigando por isso. Se as pessoas puderem, depois, tem muito material disponível na internet sobre essa proposta que eu mencionei. A gente está estourando tempo, queria que você me dissesse onde obter mais informações para entender que reforma é essa, que proposta é essa, que partidos são esses que são a favor do trabalhador, onde é que a gente pode se informar com qualidade a respeito dessa questão da reforma tributária para ter opinião com qualidade e para fazer diferente daqui a pouco, afinal de contas, ano que vem tem eleições e a gente não pode manter, por exemplo, e aí eu posso falar isso aqui no Trabalhador em Foco, a gente não pode manter no governo federal um presidente da República que diga que é pecado ser rico. Não, não é pecado ser rico, mas se ele for tributado corretamente, o pobre pode estar menos pobre, né, daqui a um ano. É a PEC número 5, aí é procurar na internet, PEC número 5, de 2019. A proposta ela se chama Reforma Tributária Justa, Solidária e Sustentável. Os partidos, eu não vou saber todos de cabeça, mas eu posso mencionar alguns, foram muitos partidos, mais no campo progressista, digamos assim, é um leque amplo ali, mas PT, PSOL, PCdoB, acho que PDT também, vários partidos, Rede, vários Sustentabilidade, vários partidos são signatários da proposta. Perfeito. E tem desde um livro com mais de 800 páginas, que eles fizeram um belíssimo, o pessoal que preparou o material para subsidiar a elaboração dessa proposta fez um belíssimo material, tem até participação de colegas do DIEESE, o DIEESE ajudou na elaboração, apoiando, e comparam a situação do Brasil com outros países do mundo, as propostas que estão em curso, eles fazem uma análise fantástica, até materiais mais simples, mais curtos, de divulgação, que ajudam a fazer o debate, as pessoas se informarem. Eu sugiro que elas façam isso. Esse é um tema, de um lado, árido, né, às vezes difícil, mas de outro lado, muito importante, porque é uma coisa que mexe muito com essa distribuição da renda gerada no país. E às vezes a gente nem se dá conta disso, é uma coisa que passa às vezes pouco percebida e é uma das formas pelas quais a gente poderia tentar melhorar, diminuir a desigualdade que existe de forma tão gritante no nosso país. Maravilha. Tendo um sistema tributário mais justo. Muitíssimo agradecida pelo tempo, por compartilhar com a gente. Tenha certeza que eu entrarei em contato em breve para a gente gravar novamente mais alguma demanda espinhosa nesse mundo em que a gente tenta valorizar a mão de obra do trabalhador, para que ele seja respeitado e para que ele aqui consiga entender um pouquinho melhor do que estão fazendo, né, numa escala global por ele. Obrigada, é um prazer. Obrigada. O prazer foi meu, eu que agradeço. É breve. Obrigada a você de casa que ficou com a gente. A gente volta com um novo programa Trabalhador em breve. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.